Sem dúvidas, o GTA San Andreas foi um jogo que marcou a infância de milhões de pessoas, sendo considerado um dos melhores jogos de sua época. Porém, depois daquele desastre de remaster que foi lançado pela Grove Street Games, esse lendário game merece uma remasterização de respeito. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo, remasterizando completamente o GTA San Andreas, prezando ao máximo pela qualidade, detalhes e conteúdos novos. Tudo isso envolvido com gráficos monstruosos, texturas e assets renovados, uma história corrigida e com coisas novas, e claro, todas mecânicas e ambientação renovados. E como eu prezo muito pela qualidade e não pela quantidade, eu garanto que esse vai ser o melhor vídeo de remasterização que você irá assistir hoje. E antes de começarmos, primeiramente vamos estar modificando o básico, corrigindo falhas e bugs com a ajuda do Essentials Pack. Este é basicamente um mini pack que trará inúmeras correções ao jogo, como de resolução de tela, bugs de FPS, erros dentro do jogo, enfim, traz centenas de correções para o game. Junto com ele, eu ainda adicionei o Mixsets, que é também um grande mod de correção, mas com ele podemos fazer uma personalização melhor, desativando coisas inúteis, corrigindo mais falhas e removendo coisas sem sentido. Estes gráficos do GTA San Andreas definitivamente ficaram ultrapassados, então eu contei com a ajuda do SAA DirectX 3.0, a melhor NB Series que existe. E eu não estou exagerando ao dizer que esse é o melhor mod gráfico já criado para GTA San Andreas. Ele simplesmente eleva os gráficos do mesmo a um outro patamar, mesmo estando ainda em sua fase beta. Ele combina realismo com estética, trazendo inúmeras features de jogos modernos, como as Volumetric Lights, famosas em gráficos RTX, que é um tipo de iluminação em 3D, que por curiosidade também está presente no GTA V, e isso se aplica tanto à luz do sol quanto à luz lunar. Também traz as nuvens volumétricas em 3D de altíssima qualidade diretamente convertidas do Red Dead Redemption 2. E outra coisa simplesmente absurda que esse mod traz são os pingos de chuva fotorrealistas escorrendo nos carros. Simplesmente incrível. Além disso tudo, traz também uma água com shader avançado, reflexos em tempo real, efeitos de pingo de chuva na tela e uma skybox nova com uma lua super bonita, trovões e estrelas. Já para a parte dos efeitos especiais, eu instalei o Next Gen and Combat FX Plus. Esse é um mod que basicamente uniu os dois melhores mods de efeitos que existem para GTA San Andreas. Ele traz diversas melhorias visuais para a gameplay, como de chamas, flashes ao atirar, fumaça, explosões, poças de sangue e como bônus, ainda adiciona pequenos detalhes de coisas caindo e voando pelo mapa ao redor do CJ, efeitos de onda no mar e partículas ao colidir com objetos. Para deixar o sangue ainda mais realista e legal, eu completei esse mod com o Gore Overhaul, que é basicamente um outro mod que modifica o particle.txd, que é um arquivo nativo da pasta Models do jogo, e ele vai estar basicamente melhorando ainda mais a partícula de sangue, tornando ela um pouco menos cartunesca como é no jogo Vanilla e deixando elas mais brutais e realistas. O Indie Project é um projeto que visa adaptar shaders de vento dinâmico provido do SkyGFX para o GTA San Andreas. Ou seja, poderá ser possível ver folhas de árvore balançando, bandeiras, panos e outros detalhes do mapa se movimentando de acordo com o vento, de maneira bem realista, como nos jogos modernos. E não aquela coisa estática e sem graça que vemos no jogo original. O resultado ficou incrível com o mod de vegetação que irei apresentar daqui a pouco. Assim como os gráficos, as texturas do GTA San Andreas ficaram extremamente obsoletas, já que por limitações da época, todas elas são de baixa qualidade. Então para remasterizá-las, eu usei o Rosa Project, que é um mod gigantesco que basicamente remasteriza em HD todas as texturas do nosso game. Contendo mais de 4.000 texturas modificadas, esse mod remasteriza texturas de prédios, grafites, pichações, detalhes da cidade, enfim, toda e qualquer textura desse mapa foi remasterizado com esse mod. E para completar, eu incluí o mod Proper Fixes, que é um mod que atua com Rosa Project, corrigindo objetos do mapa, posicionamento de props, remasterização de detalhes em 3D, corrige modelos mal posicionados, bugs de iluminação e muito mais. Todos os erros de mapa que a Rockstar deixou passar batido, esse mod corrige. E agora que a brincadeira vai começar a ficar interessante, porque eu instalei vários pacotes de mods que irão remasterizar áreas específicas do mapa.
especialmente as mais memoráveis e especiais. Começando pelo mod Jefferson Remastered, ele vai basicamente alterar as texturas originais do bairro inicial de Jefferson com novas 100 vezes melhor, com alta resolução e adicionando um toque rústico e ao mesmo tempo realista ao jogo. Muitas texturas e objetos foram convertidos diretamente do GTA V. Poderá ser visto casas, cercas, calçadas e outros objetos com detalhamento incrível, digno de jogos de nova geração. E o mesmo vale para a área de Idlewood, que também foi completamente remasterizada, com texturas ultra realistas e detalhadas, abrangendo toda a área, incluindo as casas, calçadas, becos, a casa do Big Smoke, objetos e lojas próximas. Ficaram todas elas incrivelmente realistas e bonitas. E como bônus, o exterior da academia de Ganton, as lojas próximas e o bar da Grove Street também foram remasterizados. E claro, eu também não esqueci dos interiores do jogo, e apesar do Rosa Project já remasterizá-los e fazer um bom trabalho, eu fui ainda mais ambicioso e quis texturas ainda melhores em 4K. Começando pela própria casa do CJ, com todas as suas texturas renovadas e objetos remodelados de forma bem realista, é basicamente a casa do nosso protagonista, então eu não pude esquecer dela. E claro, eu também quis incluir a remasterização de outros interiores do jogo que a gente entra frequentemente, como a das academias, estúdios de tatuagem, barbearias, Ammunition com modelos de armas em 3D e por fim os clubes noturnos. Apesar de todas essas texturas terem sido melhoradas consideravelmente, na ambientação do jogo ainda assim existem diversas superfícies e objetos em low poly. Low poly é basicamente um termo para designar modelos 3D com baixa contagem de polígonos, sendo bem comum em jogos antigos, principalmente os GTAs da era 3D. E o GTA San Andreas tem muitas e muitas coisas em low poly, então para deixar meu jogo em high poly, assim como nos GTAs da era HD, eu utilizei inúmeros mods, mas os dois principais foram o próprio High Poly Props e o Mesh Smooth Pack. Falando pela linguagem popular, esses mods vão deixar inúmeras texturas e modelos mais redondinhos, entre aspas, abrangendo desde objetos pequenos como garrafas, botijões, lixos, camas e outros objetos do mapa, até mesmo pontes, montanhas, fachadas de comércio, algumas ruas. Cercas e grades agora também estão em 3D, já que na versão original era todos em HD e parecia papelão, mas enfim, inúmeros detalhes de todo o game agora tem alta contagem de polígonos e textura HD. Eu também quis incluir uma remasterização para objetos mais secundários do jogo, mas que para mim faz toda a diferença. Dito isso, foi remasterizado os carros abandonados e enferrujados, com modelos melhores e texturas mais definidas, os postes de luz, de energia elétrica e semáforos diretamente convertidos do GTA V e com física realista. E uma coisa que eu sempre achei muito feia no GTA San Andreas é a falta de iluminação durante a noite. E claro, para resolver isso eu contei com a ajuda de inúmeros mods, sendo o principal o Project Lumus. Esse e outros vários mods que instalei vão fazer com que inúmeras casas e áreas do jogo recebessem uma iluminação própria durante a noite, sendo possível observar mais janelas acesas, vitrines iluminadas, neons e iluminações extras por todo o mapa, além também de expandir a distância das luzes. E como podem ver, não se limitou apenas a Los Santos, mas também se expandiu para San Fierro e Las Venturas. A vegetação também está diferente, graças ao mod Behind Space of Reeds, que é basicamente o melhor mod que vai remasterizar a vegetação do game. Ele vai estar abrangendo basicamente qualquer tipo de vegetação do mapa, como as grandes árvores, coqueiros, cactos, arbustos, árvores pequenas e até a grama. Tudo isso com um nível superior de detalhamento. E claro, ele foi adaptado ao mod Wind Project, para que pudéssemos ver a folha das árvores balançando por causa do vento. E para a interface, todos os problemas de baixa resolução também foram corrigidos. Agora temos wallpapers de carregamento com a melhor qualidade em 4K, menu e letras de telas aprimoradas com conversões do GTA Mobile, e também temos um mapa de radar completamente novo e redesenhado com alta qualidade, mas sem perder a essência do jogo. E como podem ver, estou usando um HUD com um visual inspirado no do GTA V. Ele inclui uma roda de armas bem detalhada, uma roda de rádios, um sistema de GPS que facilita a jogatina e um sistema de perseguição muito semelhante ao do GTA V. Agora é possível visualizar a posição dos policiais e seus campos de visão, e ainda com um radar que fica piscando durante a perseguição. Além disso, há uma nova interface ao trocar de roupas, sem aquelas animações chatas do CJ, cortar cabelo, fazer tatuagens e até um novo sistema de compras de armas da Ammunition. Enfim, o HUD está muito mais funcional e aprimorado do que antes. O Weapon Details é um incrível mod que não apenas remasteriza todas as armas em HD com texturas de alta qualidade, mas também adiciona inúmeros detalhes visuais realistas que nenhum outro mod oferece. Entre os destaques, ele inclui o slide cover nas pistolas,
fazendo com que a tampa deslize para trás a cada disparo. Também é possível ver o pente se desprendendo da arma ao recarregá-la. As espingardas de cano cerrado se partem ao serem utilizadas, enquanto tacos de beisebol e facas ficam progressivamente cobertos de sangue conforme são usados em combate. Enfim, esse mod eleva o nível de realismo das armas, trazendo uma imersão sem limites. O Advanced Aiming Mod vai posicionar a câmera sobre o ombro ao mirar, proporcionando uma visão mais ampla e precisa, como nos jogos de tiro modernos. Para acompanhar essa imersão, o Dynamic Camera adiciona leves movimentações na tela ao andar ou correr, eliminando aquela sensação estática do jogo original. O impacto dos disparos também foi aprimorado com o Shotgun Shake, que vai adicionar um leve tremor na tela ao atirar, tornando os combates mais intensos. Além disso, eu implementei um sistema de recoil progressivo, que se aplica a todas as armas. Quanto mais habilidade você tiver com uma arma específica, mais estável ela ficará em suas mãos. Outro mod muito legal que instalei é um que permite com que tiros deixem marcas de buracos realistas em qualquer superfície, como carros, paredes, chãos e árvores. Além disso, o Spread Fix aprimora o espalhamento dos disparos, tornando eles mais naturais e eficazes em diferentes distâncias. O Realistic Weapon Settings corrige diversos bugs e problemas das armas, além de permitir com que você recarregue ela a qualquer momento, recurso ausente no jogo original. Para tornar o combate ainda mais intenso, adicionei 3 mods que melhoram o feedback ao receber dano. O Health Armor traz temores na tela, um efeito avermelhado quando o jogador sofre muito dano. O Damage Mark on Screen indica a posição do atacante com uma marca vermelha na tela, como nos jogos de tiro modernos. E o Damage Screen Blood adiciona um overlay de sangue na tela ao ser atingido, tornando os confrontos mais legais. Além disso, agora o jogo conta com o Medical Kit Remake, que espalha kits médicos pelo mapa e adiciona uma animação ao se curar, tornando a jogabilidade mais estratégica. E para aumentar a brutalidade dos combates, Pets Blending faz com que os NPCs sangrem ao ser atingidos, deixando marcas pelo cenário e dando mais impactos aos tiroteios. E para aumentar o desafio, os policiais agora usam coletes à prova de balas. Como puderam ouvir, todos os sons das armas estão bem mais realistas, graças a um mini pack que instalei. Todas as armas, sem exceção, tiveram seus sons aprimorados, com sons convertidos de jogos modernos. Até mesmo explosões não foram esquecidas. Com todas essas melhorias, a gameplay do jogo foi completamente reformulada, trazendo uma experiência muito mais envolvente e dinâmica para o GTA San Andreas. Agora imagine o CJ em uma versão muito mais realista, combinado perfeitamente com a cidade remasterizada. O mod Insanity CJ transforma completamente o nosso protagonista, trazendo texturas em alta definição, roupas em modelos 3D e detalhes impressionantes, dignos de um verdadeiro remaster. Tudo relacionado ao CJ foi aprimorado, todas as suas roupas, incluindo chapéus, óculos, relógios e acessórios, receberam um novo nível de qualidade. Os cortes de cabelo agora têm um detalhamento incrível, as tatuagens foram redesenhadas em HD e o melhor de tudo isso funciona em qualquer versão do CJ, seja ele magro, gordo ou no seu auge como bodybuilder. Mas na verdade, todos os personagens do jogo foram remasterizados. Do mesmo autor, temos um mod que revitaliza os principais personagens da história, como Ryder, Switch, Big Smoke, Caesar, Kendall, Old Lock e outros. Todos eles com texturas do mesmo nível de qualidade do Insanity CJ. Além disso, outros personagens mais secundários tiveram suas skins e expressões faciais refeitas com inteligência artificial. Para completar essa transformação para os personagens, até mesmo os pedestres e NPCs do jogo foram completamente refeitos em High Poly. Agora, literalmente todos os NPCs de todas as cidades foram completamente refeitos com texturas e modelos impecáveis, com expressões faciais realistas e tudo isso mantendo toda a essência original do GTA San Andreas. Já que aprimoramos os visuais dos personagens, vamos falar agora um pouco sobre a lore do jogo, que apesar de ser uma das melhores histórias dos videogames, ainda assim possui alguns furos e elementos ausentes. Então eu instalei um mod clássico, o Storyline Enhancement. Essa é uma grande modificação abrangente que melhora e expande a experiência de jogo, reativando conteúdos da beta e proporcionando uma versão mais completa. Ele, por exemplo, reativa alguns comentários do Ryder sobre o corte de cabelo do CJ, todos esses comentários da beta do jogo que não foram utilizados. Além disso, na missão Switch Girl, a namorada do Switch volta a ter falas após os acontecimentos, linhas de áudio que foram descartadas na versão final do jogo. And what was last night, huh? And what's with all the girl, you're something special. Come on, girl, you know I love you. Outro exemplo que achei interessante é que na missão de invasão da casa daquele velho lá com o Ryder, foi reativado diálogos não usados, como o Ryder e o CJ combinando melhor entre si como vai ser o roubo. Shh, on the hush, homie. They over here. Just give me a second. I thought you was gonna keep watch outside. That's a good idea. I'll be outside. Lord, give me the strength.
Além disso, esse mod restaura várias mecânicas e features da beta para a gameplay, como pickups de adrenalina espalhados pelo mapa, mendigos mijando no chão, funcionalidades exclusivas de gangue e etc. Isso tudo que eu mostrei agora foi apenas uma pequena amostra do que esse mod é capaz de fazer. Em praticamente todas as missões do jogo há diálogos restaurados, elementos novos e mais coisas para fazer, o que torna o jogo muito mais rico e completo. Os veículos da série GTA, especialmente os carros, sempre me fascinaram desde pequeno. Então chegou a hora de dar um trato em todos eles, aprimorando visuais, sons e mecânicas para deixá-los ainda mais incríveis. Começando pelo visual, o Atmosphere Vehicles Pack não remasteriza apenas um carro, nem 10, nem 30, mas todos os veículos do seu jogo. Isso inclui motos, aviões, helicópteros, bicicletas e barcos, trazendo um nível de detalhamento incrível com modelos e texturas de alta qualidade. E o melhor de tudo, ele faz isso sem perder a essência original dos veículos icônicos dos anos 90 em GTA San Andreas, garantindo um verdadeiro remaster fiel ao jogo clássico. Agora vou falar rapidamente sobre os vários mods que instalei para aprimorar as mecânicas e funcionalidades dos carros do jogo. Em relação ao impacto, o Speed Can Shake faz a tela tremer ao acelerar, assim como no GTA V e jogos de corrida como Need for Speed. Além disso, o mod Wild Chat torna os acidentes ainda mais realistas, permitindo com que os pneus se soltem dependendo da batida. O Improved Nitro System melhora o sistema de nitro no jogo, permitindo gerenciá-lo melhor ao simplesmente manter a tecla pressionada. Adicionei também efeitos e sons realistas de escapamento nos carros, além de um efeito nas luzes traseiras ao acelerar. O Drive Mod é um mini pack de animações que deixa o jogo muito mais realista. Agora animações ao roubar e ligar veículos, além de detalhes como freio de mão e troca de marcha. Já para os efeitos sonoros, o mod Vehicle Sound Revamped substitui os sons originais dos veículos por áudios de qualidade muito superior, tornando o jogo muito mais imersivo e realista. Todos concordamos que, devido às limitações da época, GTA San Andreas pode parecer um jogo vazio às vezes, com poucas interações entre as pessoas. E para resolver isso, selecionei vários mods, e os principais foram Build Pedestrians e Urbanize, que vão literalmente reviver toda a ambientação do jogo, e eu tô falando sério. Com esses mods instalados, os pedestres passam a segurar uma variedade de objetos, como sacolas, jornais, telefones, comidas, bebidas, livros, guarda-chuvas, cigarros, ferramentas e muito mais. Além disso, eles agora interagem melhor com o mundo ao redor. Você verá gangues ouvindo músicas em caixas de som, garis varrendo as ruas, músicos tocando instrumentos nas calçadas, lixeiros coletando lixo com caminhões, artistas pintando quadros, mais pessoas conversando e sentadas em mesas, e até pedestres usando elementos do cenário como varas de pescar e máquinas de venda. E eu também quis aprimorar a inteligência artificial dos NPCs na gameplay. Com o Real Traffic Fix, os motoristas se tornam mais inteligentes no trânsito, respeitando as leis e acelerando apenas quando for seguro, tornando assim a circulação de veículos muito mais natural e fluida. E já no combate, os NPCs também receberam melhorias graças ao Pet Skills. Agora eles têm melhor precisão e alcance de tiro, estilos de luta mais desafiadores e reagem com mais inteligência em situações de tiroteio. Isso com certeza torna os confrontos mais difíceis e empolgantes, elevando assim o desafio do jogo. Como puderam perceber, meu jogo está com a física Ragdoll, a mesma utilizada em GTA 4 e GTA 5. Esse tipo de física simula o movimento do corpo de forma dinâmica, fazendo com que os personagens reajam de maneira realista ao serem atingidos ou colidirem com objetos. Ao invés de animações pré-definidas, a física Ragdoll calcula os movimentos em tempo real, resultando em quedas mais naturais e imprevisíveis. Como complemento, o Animation Fix corrige inúmeros erros de animações do jogo. Com ele, mais de 70 correções foram feitas, isso incluindo remoção de bugs de animação, erros de lógica e posicionamento, que era bem comum no jogo Vanilla, mas não mais. Agora, por exemplo, os personagens finalmente mexem a boca ao falar, já que antes mal mexiam os lábios. Agora, para deixar o cenário do jogo ainda melhor e mais denso, eu utilizei inúmeros mods de mapa.
dentre eles o Project Props, Objectopia, San Andreas Advanced Mapping e outros. Esses mods vão estar preenchendo literalmente o mapa inteiro, adicionando vários objetos para todas as cidades, como lixeiras, containers, pontos de ônibus, mais postes de luz, mesas, caixas, bancos, enfim, inúmeros objetos. Renovei também a praia de Verona e Santa Maria, adicionando mais de 200 objetos, como barracas, guarda-sóis, mesas, redes e muito mais. Acredito que somando todos os mods de mapa que usei, foram mais de 20 mil objetos adicionados por todo o mapa. Agora sim, quando você for andar pelas cidades do jogo, vai se deparar o tempo todo com algo novo e que merece ser explorado. E como um bônus, adicione uma função semelhante à do GTA 4, no qual gera lixos e detritos no chão processuais à medida que você vai andando. Para renovar o sistema de pássaros do jogo, utilizei dois mods. O primeiro, The Birds Update, melhora as texturas dos pássaros, tornando elas mais realistas e faz com que cada espécie apareça em locais específicos do mapa, de acordo com seu habitat natural. Além disso, cada um dos 12 pássaros do jogo possui características únicas, tornando a experiência mais imersiva. E sim, é possível abatê-los. O segundo mod, Cross Mod, adiciona corvos ao jogo, que podem ser encontrados em áreas específicas, como cemitérios e regiões rurais. E claro, os corvos também podem ser abatidos. Nice. O Pickups Mod vai fazer com que basicamente todos os pickups e drops do jogo realmente fiquem no chão, como no GTA V, e não simplesmente voando. É um mod pequeno, mas que dá um toque realista ao jogo. E por último, mas não menos importante, o San Andreas Ambient Sounds é um mod muito legal que traz sons ambientes ao jogo. Ou seja, cada parte do mapa vai ter sons específicos. Por exemplo, se você estiver perto de um aeroporto, ouvirá sons de avião. Se estiver na praia, ouvirá sons de onda. Se estiver perto de parques de diversão, ouvirá barulhos de pessoas e músicas. Enfim, em qualquer parte do mapa há sons ambiente, o que deixa o jogo bem mais vivo. E é isso, esse foi meu GTA San Andreas remasterizado com 200 mods. Como puderam ver, desde a parte visual até os mínimos detalhes foram modificados. E para me incentivar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, convido vocês a me apoiar pelo Apoia-se, pelo Seja Membro ou pelo Valeu. E todo o dinheiro arrecadado será investido exclusivamente na melhoria do canal, principalmente para a compra de novos equipamentos. Enfim, muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.